O ano é 2024 e nós temos que falar sobre temor. Sim, temor. Sejam muito bem-vindos ao nosso Devocionil, nossa série de vídeos devocionais aqui do NIL, Ministério de Jovens da Igreja Amor e Movimento. Estamos estudando o livro de Provérbios, estamos ainda no capítulo 1, agora vamos para o versículo 7, que nos diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Temor do Senhor. Um ponto muito importante da palavra de Deus que vamos estudar hoje. Nós precisamos temer a Deus. E o que é temor? O que é essa palavra que te gera uma certa apreensão? Todas as vezes que nós ouvimos sobre a palavra temor, nós ficamos temerosos. É um sentimento de profundo respeito e obediência. É um sentimento de, pera lá, eu tenho que temer a Deus. E aí, gente, eu preciso falar de novo sobre esse tema. Se talvez você faz parte do NIL, vem nos cultos, você já me ouviu falando sobre isso algumas vezes e repetidas vezes eu falo sobre a pregação exacerbada sobre a graça. A graça de Deus que coloca a nova aliança em Cristo Jesus em um novo aspecto e uma nova dimensão. E que, para nós que estudamos a Bíblia, para um aspecto que foge das verdades da palavra de Deus. Sim, a pregação exagerada sobre a graça, ela foge das verdades prioritárias da palavra de Deus. A galerinha da graça, eu sei que eu sou chato com esse assunto, mas elas vão a pouco criando a imagem de Deus, a imagem daquilo que Jesus fez, a obra de Jesus na cruz, e vai criando um Deus que parece até o Baymax. Baymax nada mais é do que um personagem de um filme, de um desenho. Quem já assistiu chama Big Hero. E esse personagem, ele é grandão, ele é fofinho, muito fofinho. E ele só faz o bem. Ele foi criado para fazer o bem, para ser um hospital ambulante que fala, que conversa e que trata as pessoas. E sim, Deus faz o bem, sim, Deus ama as pessoas, sim, Deus trata as pessoas, Deus cura as pessoas. Tudo isso, gente, é verdade. Mas as pessoas não conseguem entender a relação entre amor e temor e juízo e como tudo isso precisa estar equilibrado. Eu acho até às vezes que muitas dessas pessoas que têm esse tipo de interpretação bíblica talvez não tiveram pais, ou se tiveram pais muito bondosos ou pais muito severos, que existe assim, não está bem compensada essa relação de amor. Porque, por exemplo, eu posso falar da minha relação com o meu pai. Eu sabia que o meu pai me amava absolutamente. Acima de qualquer coisa, eu sabia que se eu precisasse do meu pai a qualquer momento, dia, noite, madrugada, qualquer circunstância, ele estaria lá presente para mim, porque eu tinha completa perfeição do amor do meu pai por mim. Mas eu tinha temor pelo meu pai, muito temor, porque eu sabia que quando ele falava, estava falado. Quando meu pai falava não, era não e pronto, acabou, porque ele se posicionava de maneira firme acerca das suas convicções. O que acontece? Existe essa pregação exacerbada sobre a graça e sobre a bondade de Deus e que tira totalmente o evangelho do centro. Porque, irmão, entenda isso, a visão errada sobre Deus e o evangelho, ela é destrutiva às nossas vidas. Porque o que é o evangelho? São as boas novas de Jesus para a humanidade. E quais são essas boas novas? Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, maldade, e Jesus veio nos salvar desse caminho de destruição. E não existe grande salvação se não houver grande perdição. Nós estávamos perdidos e fomos salvos, resgatados, e nós vamos ter na Bíblia dezenas de textos que falam sobre a salvação, sobre todos nós estávamos perdidos tal qual ovelhas, sobre Deus amou o mundo que entregou seu filho, sobre, enfim, vários textos que vão reforçar a ideia de que nós deveríamos ser condenados, mas através de Jesus fomos salvos.
Mas a questão é que só existe salvação através de Jesus. E aqui no Antigo Testamento, o que a Bíblia está nos trazendo é que o temor do Senhor é a sabedoria. O temer a Deus é o princípio da sabedoria. Porque só através do temor do Senhor nós alcançamos a transformação. E existe muita bagunça sobre esse assunto, mas eu preciso ler alguns textos. E na verdade eu vou me concentrar num texto de Hebreus para falar sobre o temor a Deus. E esse texto, assim, ele é muito claro na maneira que ele disserta sobre o temor a Deus. O texto é longo, mas vamos aqui comigo, por favor. Hebreus 12, a partir do 14, diz assim: procurem, conselho do autor aqui para a igreja, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, que, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem que também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, era apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. E aqui, só para nós pararmos para o que o texto está querendo dizer. Primeiro, ele está dando conselhos: busque santificação, não se afaste da graça, não dê lugar à amargura, pois isso pode te destruir. Tudo isso são conselhos que a Bíblia está nos dando. Não negocie sua fé, não se perca no caminho, não se afaste. Porque Deus, ele fez com que no Antigo Testamento o seu povo tivesse temor à sua presença. E ele sai do exemplo de Esaú, que perdeu o seu direito de primogenitura e mesmo depois, triste, chorando e tal, ele não teve mais acesso. O pai dele não falou: não, tudo bem, já que você está chorando aqui agora, eu vou te dar de novo a primogenitura, a bênção. Não, ele perdeu porque ele vendeu. Então não há como voltar atrás. Da mesma forma, Deus fez com que o seu povo no deserto o temesse. De maneira que, se durante a aparição de Deus, quando ele estava ali no monte, se algum animal tocasse o monte, ele seria apedrejado, porque o povo teve temor da presença de Deus. A Bíblia fala que os homens ficaram aterrorizados, até mesmo Moisés, porque Deus, ele se revelou de maneira plena ali ao seu povo. Isso gera, puxa, Deus está aqui conosco, mas ao mesmo tempo temor. E nós precisamos entender isso. Deus gera temor, sim, ele gera, na palavra dele está escrito isso. Ah, tá, mas tudo isso é Antigo Testamento. Calma que o texto vai vir para o Novo. Versículo 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Isso aqui é a nova aliança. E as milhares de anjos, vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aí agora a recomendação que Deus traz, através da sua palavra. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois os que se recusarem a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aí o que a palavra de Deus está nos falando? Toda ordenança de justiça que ocorreu na terra, ela gerou a devida punição, devido castigo. E as palavras que foram ditas aqui na terra, elas
a execução do juízo de Deus sobre essas pessoas aconteceu, quanto mais aqueles que se recusam a ouvir o juízo do próprio Cristo, na verdade do próprio Deus, porque a Bíblia nos apresenta aqui Deus como juiz de todos e Jesus como um mediador, e eles estão aqui disponíveis para nós. Porém, nessa nova aliança que Deus é o juiz e Jesus é o mediador, se as pessoas se recusarem a receber essa nova aliança, o juízo, o castigo será muito mais severo. Entenda isso, muito mais severo. E queridos, isso aqui está na palavra de Deus. E se você não teme a Deus, até como o próprio texto diz aqui em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Se você não teme a Deus, você é um louco diante de Deus, você é insensato. Porque olha só tudo que Jesus Cristo fez, olha a graça redentora de Jesus que veio, te alcançou, perdoou os seus pecados. A partir do momento que você recusa isso, você é louco, você é insensato, você não tem o que fazer a seu respeito. E aí nós precisamos ter temor diante dessa palavra que está aqui revelada. Porque, poxa, aquele povo no deserto rejeitou a palavra de Deus através de Moisés e sofreu e morreu no deserto. Seus corpos caíram no deserto, a Bíblia nos diz. Imagine só aqueles que rejeitarem a aliança do Filho de Deus. Aqueles que rejeitarem o sangue e o sacrifício do próprio Filho de Deus que veio a se entregar em nosso lugar. Então, sim, nós precisamos temer a Deus. Um profundo sentimento de obediência à sua palavra. Um sentimento de respeito e obediência, sim. Ah, não, mas vocês estão exagerando. A pessoa ali não teme a Deus, mas está dando tudo certo na vida dela. A pessoa tem uma boa família, olha, a pessoa está feliz. Olha só, aquela pessoa ela não teme a Deus, mas ela é feliz. Poxa, vocês exageram, vocês crentes são muito radicais. Fulano não teme a Deus, mas ele é bem sucedido. Ele tem uma boa casa, ele tem uma boa empresa, tá tudo dando certo na sua vida. Olha que na verdade eu acho que a gente tem que começar a imitar esse cara. Fulano não teme a Deus e talvez seja assim bem sucedido. Mas se ele morrer assim, bem sucedido, ele vai pro inferno. Se ele morrer fora do temor do Senhor, se ele morrer fora da aliança de Cristo, querido, ele vai pro inferno. E aonde existe sabedoria nisso? Aonde existe sabedoria no castigo eterno? Mas Jesus, Rafael, você está lendo tudo isso aí, falando tudo isso aí, mas Jesus é amor, Jesus, ele andava com prostitutas, Jesus, ele andava com pecadores, Jesus. E quantas vezes nós ouvimos isso? Jesus. Tá bom, Jesus disse, Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tenham temor, é o que Jesus está falando aqui. Porque se você não temer a Deus, se você não entregar a sua vida a Jesus, o destino disso é o inferno. E aí, hoje nós temos buscado sabedoria em pessoas que não temem mais a Deus, que talvez até um dia temeram, foram da igreja, viveram com Deus, se afastaram, se revoltaram e começaram a lançar as suas indignações, lançar tudo aquilo que a palavra nos diz aqui, a toda a sua raiz de amargura, de sofrimento, e lançam. E aí as pessoas vão lá buscar essa sabedoria. Puxa, olha lá, fulano foi ferido pela igreja, vamos ouvir o que ele tem a dizer. E aí buscamos sabedoria com pessoas que estão fora da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor. Não, fulano é sábio, porque fulano, nossa, ele é tão bem sucedido. Não, ele tem tanto dinheiro, ele tem tantos seguidores na rede social. Não, nós temos que ouvir essa pessoa porque ela tem, assim, um mindset transformador para a minha vida. E aí nós ficamos nesse looping de ouvir e receber de pessoas que não temem a Deus, que não andam segundo a palavra de Deus, que talvez até algum dia temeram, mas se afastaram disso. E a Bíblia nos mostra casos assim. Querido, essas pessoas, elas estão perdidas, sabe? Elas, mediante a Bíblia, elas são insensatas, elas são loucas.
elas são pessoas que não sabem o que estão fazendo. A sabedoria não está aí. A sabedoria está em quem primeiro teme a Deus. E aí olha só que curioso. Pode ser que existam milionários que são insensatos, loucos diante de Deus. E pessoas que vivem em comunidades, pessoas simples, pessoas pobres, pessoas que acordam todo dia cedo para trabalhar e trabalham e vivem a sua vida, pessoas que nós não olhamos com o aspecto de alguém que seja bem-sucedido, e Deus as chama de sábias, porque lá dentro delas existe temor a Deus. E sabe o que prova isso? A eternidade, querido. Olha só o texto que a Bíblia nos mostra entre o rico e Lázaro. A Bíblia nos fala que existia um homem muito rico, e esse homem não temia a Deus. E aí no momento do juízo de Deus, esse homem foi lançado no inferno. E sofria e temia, enquanto ele via Lázaro, que era um homem pobre, um homem que talvez até mendigava naquele período, era um homem assim, que diante da sociedade não era um exemplo, não era um modelo, era humilhado, sofria, e que quando veio o juízo de Deus sobre eles, ele recebeu recompensa. Então, o que vale nessa terra? Ser bem-sucedido, ter bens, ou ter o temor de Deus em você, que isso sim vai gerar a recompensa no tempo certo. Talvez os nossos olhares estão muito presos naquilo que é terreno e estejam se esquecendo, os nossos olhos estão se esquecendo da eternidade, que é o mais importante. Sim, você, eu, nós precisamos temer a Deus. Isso é muito sério, gente. Que o temor de Deus possa crescer no seu coração hoje. E que você hoje possa receber aí do Senhor, Senhor, é verdade, eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso ter um senso de... E assim, gente, eu amo falar sobre o sentimento paterno que nós devemos ter com Deus, mas ele precisa estar atrelado à obediência, a respeito, a um profundo senso de Deus, eu preciso da sua graça, do seu amor, perdão, porque eu preciso ser livre do pecado, eu preciso ser salvo. É isso que nós precisamos em nossas vidas. Amém? Puxa, fiquei até cansado de gravar esse vídeo. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo para alguém. Envie esse vídeo para alguma pessoa. Abençoe a vida de alguém e vamos crescer em temor a Deus. Deus abençoe, tenha um excelente dia e fique em paz.